Fala, meu povo, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Mais uma vez, sim, estou vindo aqui para conversar com vocês, porque segunda-feira é dia de Nordeste em Foco, para a gente detalhar o que foi que aconteceu nesse final de semana entre os times nordestinos, né? E hoje também é um dia que vai estoporar tudo, né? CSA e Avaí jogando aí pelo G4, então hoje eu já acordei virado no cabrunco, né, velho? Já tô loucaço aqui, esperando a hora do jogo, mas vamos falar sobre esse final de semana, né? Começando pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like aqui no vídeo, né? Porque sempre fortalece aqui o nosso trabalho, é sempre bom, importante lembrar, né? Porque toda vez que você dá um like aqui no vídeo, ele cresce aqui na plataforma do YouTube e ajuda também na nossa divulgação para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, certo? Então, convido todo mundo a ajudar a gente aí nesse sentido, tá, galera? Então, vamos falar também que hoje eu tô com o microfone um pouquinho diferente, eu tô usando esse lapela aqui porque o meu microfone, esse desgraçado aqui, ele deu um problema, né? E de vez em quando eu tenho problema com ele de mau contato, mas hoje não é nem mau contato, né? Ele não funcionou de jeito nenhum, só interferência nojento, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? Que se hoje eu tô nervoso pra caralho por causa do jogo de CSA, que é à noite, sexta-feira já começou capotando tudo, revirando tudo, né? Porque o CSA ganhou do Remo aqui em Maceió, uma ótima exibição aí da equipe do CSA. No contexto geral da partida, o time teve uma atuação bem parecida com a que foi contra o Vitória, né? Na terça-feira passada. O time do CSA, ele não tinha mais volume de jogo do que o Remo. Até talvez fisicamente o time do CSA tenha sentido, né? Até tipo jogou sem o Renato Cajá no meio de campo, que vinha sendo titular e vinha jogando bem nas últimas partidas, e ele foi poupado nessa partida, né? Então talvez o quesito físico tenha pesado bastante aí para a equipe do CSA nesse jogo. Mas exatamente do jeito que foi contra o Vitória, o time do CSA criava as chances mais perigosas, né? No primeiro tempo conseguiu fazer 1-0 com o gol do Marco Túlio, né? E também o time tinha feito algumas finalizações, né? Antes do gol já tinha feito uma finalização com o De La Torre, depois o De La Torre de novo, né? Mas aí no segundo tempo o De La Torre não perdeu, né? Fez o segundo gol lá e o time do CSA conseguiu vencer o Remo, uma partida até tranquila, mas que foi bastante nervosa por conta dessa falta de intensidade da equipe do CSA, né? Talvez o ritmo físico esteja pesando nessa reta final de campeonato. O time deve estar sentindo um pouco isso também, né? E tipo, jogou sexta, jogar hoje também, um intervalo muito pequeno, muito curto entre as partidas. Então, tomara que o time do CSA consiga manejar bem o elenco para não quebrar seus jogadores, né, nessa reta final. Estamos na torcida. Tivemos também um empate entre Avaí e Vitória, né? O Vitória conseguiu um empate lá na reta final do jogo. Eu estava postando aqui os vídeos aqui ainda de análise quando o Vitória empatou e eu vibrei igual um menino aqui, né, na hora do gol do Vitória. Porque realmente estava aquele 1-0 para a equipe do Avaí. Aí na hora que o Vitória empata, não foi um resultado ideal para a equipe do Vitória, mas um jogo fora de casa contra o Avaí. O Avaí brigando para subir, né? E o Vitória lá embaixo. Então esse empate eu acho que foi até pelas condições do jogo, né? Perdendo até os acréscimos, o Vitória conseguir aquele empate foi de bom tamanho, né? Mas realmente o Vitória, inclusive na rodada, foi ultrapassado pelo Confiança, né? Então tá numa situação bem complicada a equipe do Vitória. O time do Fortaleza acabou sendo derrotado pelo Corinthians, né? E eu falava, tipo, o Fortaleza é uma equipe forte, pode bater de frente com o Corinthians, só que o Corinthians, dentro de casa, ele tem um apoio da torcida, tudo, né? E é muito complicado de ganhar do Corinthians, é muito complicado bater o Corinthians lá dentro da Neoquímica Arena, né? E o time realmente mostrou isso no resultado, né? Eu acabei não assistindo esses jogos porque eu estava no aniversário da minha avó no sábado, né? E ontem aqui, no domingo, teve um churrasquinho aqui com a galera. Eu acompanhei os jogos, mas eu não acompanhei assistir mesmo, assim, para poder fazer análise e tal, sabe? Realmente, eu não pude acompanhar muito futebol aí nesse final de semana. Mas o Corinthians venceu a equipe do Fortaleza e o próprio Corinthians cola no Fortaleza, né? Na tabela de classificação, depois desse resultado aí. Outro nordestino que jogou no sábado foi o Sport, que também perdeu para o Fluminense. No sábado, os nordestinos apanharam na Série A. No domingo, os nordestinos ganharam na Série A, né? Então o Sport perdeu aí para a equipe do Fluminense, fica numa situação mais
atrapalhada, né? A equipe do Sport. O time está com 30 pontos, com um jogo a mais do que o Santos e o Bahia, que estão fora da zona, né? O Juventude tem 2 jogos a menos do que o Sport. O Sport tem 31 jogos. Juventude está com os mesmos 30 pontos e tem 29 jogos, né? Só para exemplificar aí a situação que o Sport está. E à frente do Sport tem o Santos com 35 e o Bahia com 36. O São Paulo tem 37, né? Ambos, todos aí com 30 pontos. Então, o Bahia ganhou até do São Paulo, já a gente passa sobre isso aí, né? Sobre esse jogo. Mas realmente o Sport está agora a 5 pontos atrás da equipe que está fora da zona de rebaixamento. Então, as coisas vão se afunilando, vai complicando mais as coisas para o Sport. E ele tem um jogo a mais, o que complica mais ainda a situação da equipe do Sport. Passando aqui agora pela Série B, nesse final de semana, o Náutico ganhou da equipe do Coritiba. Agora não adianta mais, né, Náutico? Agora que já praticamente se despediu das chances de acesso, o time vai e consegue ganhar da equipe do Coritiba dentro de casa, mas realmente era o que eu vinha falando, o Náutico nos aflitos com a torcida, ele é muito forte, então poderia conseguir algo nesse sentido aí contra a equipe do Coritiba, né? Eu realmente não esperava essa vitória aí, mas conseguiu vencer, então mostra a força do time, a força da torcida, e o Náutico, apesar de não brigar por nada, né, mais nessa competição, né, o Náutico agora tem 48 pontos e faltam 4 jogos, o time só pode chegar a 60 pontos no máximo, então o Náutico já não briga por mais nada, mas deu essa cutucada aí no Coritiba e fez inclusive o Coritiba perder a liderança do campeonato. O Botafogo ganhou do Vasco e ultrapassou a equipe do Coritiba. O Vasco, o Botafogo é líder da competição hoje, né? E tivemos também o Confiança vencendo a equipe do Brusque por 3-2, um duelo direto, né? O Confiança vai a 34 pontos, ultrapassa o Vitória nos critérios de desempate, porque o Vitória é um time que empata bastante, né? Então tem menos vitórias, tem muitos empates e menos vitórias do que a equipe do Confiança. O Confiança foi e ultrapassou a equipe do Vitória. Olha agora para o próprio Brusque, que o Confiança venceu, né? E vê 4 pontos de diferença. Diminuir essa distância, mas 4 pontos em 4 jogos. É muito difícil de se tirar. E, aliás, o Confiança tem que ultrapassar em pontos o Brusque. Então tem que fazer 5 pontos a mais do que o Brusque nesses últimos 4 jogos. Porque o Brusque, ele, apesar de estar com 38, ele conquistou, entre aspas, 41. Perdeu 3 por conta daquele episódio de racismo. Então, em tese, o Brusque tem uma vitória a mais, né? Então, nos critérios de desempate, o Brusque acaba ficando nessa vantagem. Então, o Confiança tem que tirar 5 pontos aí, em tese, né? Passando pela Série C, galera, a situação triste, né? O Botafogo perdeu para o Ituano e viu o Criciúma ganhar do Paysandu e o Botafogo fica em terceiro colocado no seu grupo, não consegue o acesso, né? Fica na Série C, que vai fazer companhia aí ao Campinense, né? Então, pelo menos vai ter um clássico lá do estado, né? Mas realmente a torcida era para o Botafogo subir. Não conseguiu e fica aí na Série C, batendo na trave de novo aí a equipe do Botafogo, né? Então não temos nenhum nordestino conquistando o acesso para a Série B nessa temporada, infelizmente. E na Série D tivemos a Aparecidense ganhando do Campinense no primeiro jogo da final, 1-0 para a Aparecidense, né? Fez aí o seu primeiro jogo e joga em casa, né? Na partida de volta, para definir a questão do título da Série D. E no domingo a gente teve também aí pela Série A o Bahia ganhando do São Paulo 1-0. Tava acompanhando aqui de relance. Minha mãe ficou peidada, minha mãe e meu irmão ficaram peidados porque eu tava tirando onda do Bahia, gritando aqui: bora Bahia, bora Bahia! Tirando onda deles, coitado, velho. Até eu tirando, não vou pedir até desculpa aqui no nosso vídeo aqui no canal, né? Foi mal, gente. Mas é isso aí, velho. Eu sempre torcendo assim pelos nordestinos, né? E o Ceará venceu também a equipe do Cuiabá. Então Bahia e Ceará se encontram hoje numa situação um pouco mais aliviada. O Ceará está em 10º colocado com 39 pontos e o Bahia está em 15º com 36. Ultrapassou o Santos. O Santos apanhou do Palmeiras, né? E aí o Bahia se vê aí a 6 pontos do Z4 e com um jogo a menos do que o Sport, né? Então tá numa situação mais aliviada a equipe do Bahia.
E o Ceará também, né, dá essa disparada, vai a 39 e fica numa situação tranquila em relação à zona de rebaixamento. Já vislumbrando também uma vaguinha aí na Sul-Americana, quem sabe na Libertadores também, já que metade do Campeonato Brasileiro vai para Libertadores, né? Mais da metade, na verdade, dos times da primeira divisão que se mantém na primeira divisão, né? Mais da metade desses times vão para Libertadores. Então virou, banda voou, né? Virou fuzuê aí de time brasileiro na Libertadores. Aliás, o Fortaleza tá lá em quinto, né? Então tá em situação clara de briga pelo G4 aí, uma vaga direta até na Libertadores, mas perdeu para o Corinthians, e o Corinthians colar, o Corinthians vem com 47, o Fortaleza 48, e o Corinthians vem crescendo de rendimento, né? Vem em viés de alta o Corinthians, o Fortaleza vem em viés de baixa, ainda é caindo de rendimento a equipe do Fortaleza. Pela Série B, a gente teve o Sampaio Corrêa vencendo aí a equipe do Brasil de Pelotas, né? Natural resultado. E aí o Sampaio acaba voltando a encontrar as vitórias, né? Venceu esse jogo, foi para 43 pontos e acaba ficando numa situação mais aliviada em relação à zona de rebaixamento. Abriu 5 pontos de vantagem, né? Então fica mais tranquilo aí a equipe do Sampaio. E o CRB perdeu da Ponte Preta, acabou sendo derrotado, né, nesse jogo. E eu falei aqui, a Ponte Preta em casa tem um bom aproveitamento, é um time forte, né? Então pode embaçar para o CRB. O que aconteceu? A Ponte venceu esse jogo e acaba fazendo com que o CRB seja inclusive ultrapassado pelo próprio rival. Agora o CSA vem em quinto colocado com 54, mesma pontuação do CRB, que tem 54 também, só que está atrás do CSA por causa do critério de desempate, número de vitórias. Inclusive o CSA tem até um saldo de gols melhor, mas está à frente por causa do número de vitórias, né? Pela Série B também a gente tem o Sampaio Corrêa em 11º, como eu falei aqui, e o Náutico vem em 8º colocado com 48, já não briga mais por nada, né? E na zona de rebaixamento, o Confiança ultrapassou o Vitória, tem 34, e o Vitória também tem os mesmos 34, só que o Confiança está à frente pelos critérios de desempate, né? Então a gente tem essa situação aí pela Série B. Rapidinho aqui, galera, falar dos jogos aí dessa semana, porque já temos 12 minutos de vídeo aí também, para não ficar muito alongado aqui, né? Vamos falar sobre os jogos, porque hoje a gente tem CSA e Avaí, na verdade é Avaí e CSA, o Avaí é o mandante na partida, às 8 horas da noite, aí na torcida aí também pelo CSA, né, velho? Porque esse jogo aí pode ser decisivo, o CSA joga para entrar no G4. Se vencer a equipe do Avaí, entra no G4. Na verdade, se o time empatar, ele passa o próprio Goiás, né? E aí ficaria na torcida. Mas se o time do CSA vencer o Avaí, é um duelo direto, o CSA passa o Goiás e o próprio Avaí. Então, fica no G4, se ganhar o seu jogo. Então, oficialmente, matematicamente, o CSA só depende dele mesmo para conquistar esse acesso, né? Mas aí, jogo a jogo, rodada a rodada, né? Para matematicamente garantir essa disputa aí. Mas amanhã também a gente tem Confiança e Náutico, né? Aí fica a minha torcida também pelo Confiança. Desculpa a galera do Náutico, mas o Náutico já não briga por mais nada. O Confiança tá brigando para escapar da zona de rebaixamento. Então estamos na torcida aí pelo Confiança nessa partida. E a gente tem o jogo de volta também amanhã entre ABC e Souza para definir quem vai para a fase de grupos. O Souza já enfiou 3-0 na primeira partida. O ABC, que não conseguiu a vaga na final da Série D, né? Joga agora para tentar salvar sua temporada. Salvar não, né? Porque o ABC já subiu para a Série C, então a temporada já foi bem proveitosa. Mas aí na próxima temporada, querendo ir para a Copa do Nordeste, vai dar o resto da temporada agora nesse jogo, né? Mas realmente é muito difícil. Eu acho que o Souza garante aí essa vaguinha, né? Quarta-feira temos vários jogos aí da Série A, né? O Atlético Paranaense recebe o Ceará e o Atlético Paranaense está em vias aí de disputar a final tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil, né? Só que esses jogos vão ser mais pra frente. Então eu acho que o Atlético foca aí na Série A nessa reta agora, mas realmente os dois times estão iguais, próximos ali na tabela de classificação, né? Então meu palpite para esse jogo seria até um empate, certo? Para esse jogo aí do Atlético Paranaense e o Ceará. 9h30 da noite na quarta-feira também. Fortaleza e São Paulo. O São Paulo perdeu para o Bahia, né, nesse final de semana e joga agora com o Fortaleza. O Fortaleza já tinha eliminado o São Paulo na Copa do Brasil. E agora joga contra o São Paulo, né, no reencontro do Fortaleza
com o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni volta ao São Paulo e ele vai agora para essa partida aí contra o Fortaleza, então vamos ver como é que vai ser a recepção da torcida para o Rogério Ceni. E temos também Sport e América, aí o Sport precisa ganhar. O Sport tem que ganhar esse jogo aí, né? O América não é um time de zona de rebaixamento, está em 12º colocado, mas o Sport tem que ganhar esse jogo se quiser ganhar um respiro aí nessa disputa para sair da zona, né, velho? E na quarta-feira a gente também ainda tem o CRB contra o Londrina, aí o CRB precisa ganhar esse jogo se quiser ficar vivo ainda na briga pelo acesso, né? Tem que ganhar dentro de casa contra o Londrina ainda, né? E o Vasco recebe o Vitória. O Vasco, eu acho que com essa derrota aí para o Botafogo, já deu adeus as chances de acesso, né? Tem 8 pontos de distância para o Goiás e com 4 jogos aí é muito difícil tirar. Mas esse jogo aí, o Vasco acho que joga o último pingo de esperança, né, que tem. E a equipe do Vitória jogando aí também para se salvar. Então, na torcida aí para a equipe do Vitória nessa quarta-feira, esse jogo contra o Vasco. E na quinta-feira, vamos dar uma olhada aqui, a gente tem Flamengo e Bahia. Aí tá lascado, Bahia é foda, né? Contra o Flamengo, bicho. Jogo muito difícil, né? Principalmente na casa dos caras. É muito complicado que o Bahia consiga alguma coisa nesse jogo. Mas vamos na torcida, vamos seguir torcendo, né? E o Sampaio Corrêa joga contra a equipe do Vila Nova pela Série B às 7 horas da noite na quinta. E é isso aí, galera. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, né? Falei um pouco mais sobre as equipes aí do Nordeste. Agradeço a presença de todos vocês aqui. E sexta-feira tem mais Nordeste em Foco para repercutir essa semana, hein? Um abraço, galera. Tamo junto. Beijo. Até mais. Valeu e até a próxima.